Graça e paz. Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre emoções. Acho que esse assunto é tão expansivo, né? Nós estamos vivendo no auge das emoções, no auge de ansiedade, de preocupações, de depressão e tantas coisas, né? Pelo excesso de informação, pela a vida corrida que nós temos levado e tudo isso as pessoas estão adoecendo muito rápido mentalmente. A saúde mental está muito. A psicologia, a psicanálise tem alertado muito porque as pessoas estão adoecendo muito rápido e coletivamente. Quantas doenças têm aparecido e não se acha causa, não se acha, né? A pessoa sente o sintoma, mas faz o exame e não dá nada, porque são doenças psicossomáticas, são problemas verdadeiramente da alma e não do corpo, mas que se manifestam na alma. Então esses tipos de enfermidades emocionais, elas estão crescendo muito, muito, muito mesmo, devido ao estilo de vida que nós temos vivido hoje. Por tudo que tem acontecido no mundo, por estarmos vivendo mesmo os últimos dias, sabemos que Jesus ele se aproxima e a palavra de Deus ela nos alerta quanto a esses dias que seriam dias maus, em que os homens seriam maus, egoístas, amantes de si mesmo. Lá em 1 Timóteo fala sobre isso. 3 e também no 4 fala que o homem teria uma surdez em relação ao evangelho. E a gente vê que nós estamos vivendo todo esse tempo, esse período aí. E esse período tem trago, né, doenças muito fortes na área emocional. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre amor próprio e narcisismo. Narcisismo é outra coisa que parece que surgiu ontem, né? Até pouco tempo a gente não via falar de narcisista. Então, a não ser quem estudava, né? Mas hoje é algo assim que está aparecendo muito, né? Então, eu quero primeiro falar sobre o amor próprio, né? É algo, né, que está faltando muito. Por que as pessoas têm muitas doenças emocionais? Por a falta do amor próprio. Por falta de se amar. Enquanto Jesus disse, né, que o segundo mandamento com promessa era amar ao próximo como a si mesmo. Então, se eu não me amo, eu não amo o próximo. E a gente vê essa falta de amor hoje nas famílias, entre os casais, né? Um feminicídio muito grande, entre pai e filho também. Quando você vê casos de pedofilia que os próprios pais abusam dos filhos. Então a gente vê que o amor natural também acabou, que esse amor familiar, né? Tá acabando, está assim, escasso. Então nós temos vivido esse período e é um período muito opressor. A gente vê que é uma opressão muito grande em todas as partes. E o amor próprio, ele não tem nada a ver com aparência, com beleza, não tem, ele tem a ver com o nosso interior, com quem nós somos, como nós nos sentimos e como nós nos posicionamos, né? Ele tem muito a ver com o autoconhecimento. Eu saber quem eu sou, né? É aquele autoconhecimento, igual já tem, sempre eu falo sobre temperamento, você conhecer o seu temperamento, quais são as qualidades e quais são os defeitos. Ninguém é perfeito. Então nós sabemos que quem ama a si mesmo, ele sabe que ele tem defeito, mas ele sabe também que esses defeitos podem ser trabalhados. Quem tem amor próprio, ele não vai falar assim, nossa, eu não tenho defeito. Claro que tem. Todos temos defeito, né? Só que a gente sabe que os nossos defeitos eles podem ser trabalhados, a gente pode melhorar. Há sempre espaço para melhorar. E também o amor próprio, algo que a gente precisa também, é abrir mão daquilo que não nos faz bem, né? Então, às vezes, eu preciso abrir mão. Quando eu amo a mim mesmo, às vezes existem pessoas que são tóxicas na nossa vida, que só faz críticas destrutivas. Então, às vezes, você precisa se distanciar, né? Muitas vezes não é responder, não é brigar, não é respondendo na mesma moeda como o mundo ensina, mas é muitas vezes não ouvir aquela crítica, se for pela internet, às vezes até mesmo bloquear, mas cuidar, proteger suas emoções, filtrar, né, aquilo que nos faz mal e aprender a lidar com as nossas emoções.
né? Educar as nossas emoções. Aprender que se eu sei que eu sou uma pessoa colérica, que eu tenho uma facilidade de irar com qualquer coisa, então eu vou trabalhar isso, eu vou trabalhar isso na minha mente. Então, isso é muito importante. Não nos deixar dominar pelas emoções, mas o que? Ter domínio próprio. Isso é muito importante. E valorizar mais as pessoas. Hoje nós vemos assim um valorizar o ter mais do que o ser. Não é mesmo? As pessoas valorizam muito a questão financeira e desvaloriza a pessoa, né? Como diz sempre as pessoas falam, né? Você usa as pessoas e o bem você valoriza. Então a gente tem que trocar isso aí, né? Valorizar mais as pessoas e saber que que o bem, ele é só, simplesmente para suprir uma necessidade. Já como que nós nos desenvolvemos amor próprio? Então Deus ele nos deu um corpo e nós precisamos cuidar deste corpo. Então igual eu acabei de falar, nós nos sentimos ansiosos, depressivos, preocupados demais, às vezes, né, por causa da preocupação, perde o sono, aí vai ter insônia, e tudo isso vai te levar para quê? Para uma doença psicossomática, porque vai manifestar no corpo. Quando a alma adoece, quando a alma vai ficando cheia de coisas, lixos que nós vamos guardando dentro dela, vai chegar um momento que vai ser colocado para fora. Então isso precisa ser trabalhado para que eu possa desenvolver o amor próprio. Segunda coisa, cuidar da sua mente, né? A mente não é um canteiro de lixo. Não fique remoendo mágoas. Não fique remoendo coisas do passado. Mas perdoe e continue caminhando. Não fique preso no passado. Deixe o passado no passado, viva o presente, para que você possa desfrutar do futuro. Porque senão a sua vida fica paralisada. Paralisa ali aonde você, né, se agarrou àquilo que aconteceu de ruim na sua vida, aquele trauma, aquela rejeição. Você se agarrou àquilo que te faz mal. E isso, o que vai acontecer? Vai manifestar no corpo. Então nós temos que aprender a desenvolver este amor próprio. Então, o amor próprio é uma coisa. E o narcisismo é o limite entre o amor próprio. Existe um limite entre o amor próprio e o narcisismo. O narcisismo é um excesso. É um excesso que acontece. O amor próprio, ele aceita a si mesmo de forma verdadeira. Então, o que acontece? Eu me amo, mas eu sei que eu tenho defeitos. Eu me amo, mas eu sei que eu preciso melhorar, que eu tenho um temperamento, que eu preciso controlar as minhas emoções. Então, eu não me amo cegamente, não. Isso é um amor próprio. Já o narcisismo, o que o narcisista é? Ele ama uma imagem distorcida de si mesmo. Ele acha que o mundo gira ao seu redor. Acha que sempre está certo. Impõe sua vontade, é um mentiroso patológico e às vezes ele acredita nas suas próprias mentiras. Ele se exalta o tempo todo, é melhor em tudo, se acha melhor, diz que é melhor em tudo. Ele é dono da verdade, né? Aquele dono da verdade, eu sou melhor que todo mundo. Ele nunca aceita que erra, ele sempre vai delegar o erro aos outros. Ou seja, eu fiz isso por causa de você, porque você me levou a fazer isso. Ele nunca vai aceitar o erro dele, nunca aceita que ele errou, ele sempre vai colocar a culpa dele no outro, porque ele é perfeito. Ele é egoísta, ele é individualista, ele é arrogante, ele distorce os fatos, ele acredita ter habilidade melhor que os outros, ele tem ataques de estrelismos e ele não considera o sentimento dos outros. Ele atormenta até ele conseguir o que ele quer. Então, olha para você ver, uma coisa é você se amar, sabe, reconhecendo os seus defeitos. Você tem um amor próprio, mas você sabe que você tem defeito. Você sabe que você precisa melhorar. Você valoriza as pessoas, você não menospreza ninguém. Você sabe que você se ama e como você se ama, você precisa amar o seu próximo. Já o narcisista, ele não ama ninguém.
Ele não ama ninguém. Ele ama a si mesmo, só que de uma forma exagerada. Ele é o dono da verdade, ele acha que ele é melhor do que em tudo, ele é melhor em tudo, ele não valoriza ninguém, ele não assume culpa alguma e ele não considera o sentimento dos outros. Então o narcisista, ele é tudo isso. Se você convive com alguém assim, você precisa aprender a se defender. Às vezes, né, você convive com a pessoa assim que é o seu pai, é sua mãe, é o seu cônjuge, é o seu irmão, é alguém que você não tem como tirar da sua vida. Então você tem que aprender a conviver com essa pessoa. Mas você tem que entender que ela é doente, que o fraco é ela, não é você. Ela vai sempre colocar a culpa em você, mas a culpa não é sua. Você tem que entender que ela que é a doente, ela que precisa de tratamento, ela que precisa ser curada, não você. Porque senão você começa a acreditar nas mentiras dessa pessoa. E essa pessoa ela passa a te manipular, porque ela é manipuladora. O narcisista ele é manipulador. Ele manipula a situação que seja favorável a ele. Então, quem lida com esse tipo de pessoa precisa aprender a lidar com esse tipo de pessoa, porque ele não enxerga o erro dele. E se a pessoa não enxerga, não admite que tem erro, ele não vai buscar ajuda. Porque se a pessoa não reconhece que ele é doente, por que ele vai procurar médico? Porque uma pessoa que é sadia vai procurar um médico? Ele acha que ele é sadio. Só que ele tem esse egoísmo, essa arrogância, essa exaltação de si mesmo. Ele é o bom em tudo. E se ele erra, a culpa não é dele não. A culpa é sua. A culpa é do outro. Porque ele não tem culpa de nada. É uma pessoa que não leva em consideração o sentimento de ninguém. Então conviver com o narcisista é quase impossível. Mas se existe essa situação, a primeira coisa que você tem que saber, proteger as suas emoções. Ele vai tentar te diminuir. Não aceite ser humilhada, não aceite ser acusada, não aceite as acusações, porque você vai entender que isso é ele, não é você. Você tem que aprender a proteger as suas emoções nesse sentido. Aprenda a dizer não para o narcisista. Aprenda a não aceitar as acusações que ele vai fazer. Aprenda tudo isso. E aí nós entendemos o seguinte, que tem pessoas falando sobre essa questão de narcisismo, amor próprio. Vou dar um exemplo de permeável, impermeável e super impermeável. Permeável ou permeável demais. Uma pessoa permeável, vamos pegar um exemplo aqui de uma esponja. Você pega uma esponja, né, uma bucha que, sei lá, toma banho ou você usa na cozinha, ela se enche ali do sabão, do sabonete, mas ela é permeável, ela é uma esponja, ela suga tudo. Só que, quando ela é somente permeável, ela vai jogar fora. Né? Você vai espremer ela e ela não vai ficar guardando aquele sabão, ela não vai ficar guardando nada daquilo. Você vai torcer ela e vai sair tudo aquilo. Mas quando ela é impermeável, ela ficou pedrificada. E quando ela está pedrificada, o que acontece? Ela não absorve nada. Ela é insensível. E o narcisista é assim. Ele é impermeável. É como essa esponja que ficou petrificada e nada entra. Não entra ali que ele precisa melhorar. Não entra ali que o problema é com ele. Não entra ali que ele precisa pedir perdão. Não entra ali que ele... Aliás, ele não vai pedir perdão nunca porque ele não erra nunca. Né? Então ele é impermeável. Ele se tornou essa esponja impermeável. E tem aquela pessoa também que é permeável demais. A permeável demais é aquela que absorve tudo e não despreza nada. Ou seja, é uma pessoa também doente, porque ela vai absorvendo aquilo que as pessoas que o mundo vai dando, aquilo que as pessoas vão falando, aquelas críticas, tudo vai ofendendo e ela é super sensível. Então isso não é bom, porque ela absorve tudo, ela não despreza nada.
Bom é ser permeável na quantidade certa. O permeável demais, ele conta a sua vida toda no primeiro encontro. É capaz de se apaixonar por alguém que acabou de conhecer. Por quê? Porque ele precisa de aceitação. Ele precisa de aceitação porque ele é inseguro. Ele absorve tudo. Se a pessoa fala, você é incapaz. Ah, nossa, eu sou incapaz. Ah, eu não dou conta, eu não consigo. Ah, eu impermeável demais. Então como não se acha nada, ele se acha pouco, ele vai sempre procurar, né? Contar a vida toda para todo mundo. Pode se apaixonar no primeiro encontro porque ele quer a aceitação, ele quer aquela afirmação das pessoas. Então esse é o impermeável demais. Ele fica preocupado demais, desesperado com o problema dos outros, deixa que os outros decidam por ele. É aquela pessoa, Maria vai com as outras, né? Ele deixa que os outros decidam por ele. Ele não tem opinião própria, porque ele é permeável demais, porque ele se acha fraco demais, ele não tem opinião própria, ele não sabe decidir, tomar suas próprias decisões, então ele deixa os outros decidir por ele. Ele se desespera com o problema dos outros, com situações que não é dele, é de outra pessoa. Então ele é aquela hipersensível, que vai absorvendo tudo, mas não despreza nada, não joga nada fora. A gente pode absorver alguma coisa, mas outras a gente joga fora. A gente absorve o que é bom, o que é ruim a gente joga fora. O permeável demais, ele absorve tudo, mas não joga nada fora. Então se fala que ele é bom, ele absorve. Se fala que ele é ruim, ele absorve. Se fala que ele é incapaz, ele absorve. Que ele não tem... Tudo que ele vai absorver. Então isso aí também é muito preocupante. O impermeável, né, que nós falamos aqui que o narcisista ele é assim. Ele nunca se abre, ele não tem empatia, ele não tem empatia nenhuma. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro. Ele não se coloca no lugar de ninguém. Ele é ele é um semideus. Ele é um semideus. Ele não permite nenhum tipo de emoção, está sempre no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Não ouve ninguém, não ouve ninguém. Então, esse é um impermeável. Então, bom mesmo é ser o quê? Permeável. Porque o permeável, ele absorve, mas ele joga fora o que não presta. Então, o permeável, ele é empático. Ele se coloca no lugar do outro, mas ele não se envolve demais. Ou seja, eu sei que a pessoa tem um problema. Eu vou ajudar na medida que eu posso ajudar aquilo. Mas eu não vou viver o problema da pessoa. Por quê? Porque senão quem vai adoecer sou eu. E eu não vou nem ter condições de ajudar a pessoa. Então eu estou de fora, eu tenho condições de ajudar aquela pessoa. Eu vou me identificar com o problema dela, eu vou tentar ajudar, vou aconselhar, eu vou tentar ajudar da forma que for possível, mas eu não vou trazer aquele problema para mim, porque aquele problema não é meu, aquele problema é daquela pessoa. Então ser empático é você se identificar com o problema, ajudar, mas não tomar o problema para você. Né? Ele toma decisões baseadas nas orientações de Deus. Ele ouve conselhos. Salomão ele fala, né, que na multidão de conselhos há sabedoria. Então muitas das vezes tem pessoas que eles não ouvem conselho de ninguém, de ninguém. Claro que tem muito mau conselho. A gente tem que saber separar, né? A gente tem que saber fazer uma separação aí do que é bom e o que é ruim. Mas isso cada um que se conhece vai saber fazer esse julgamento. Do que eu devo ou não devo, não? Tá? Então ele ouve conselhos. São pessoas que se amam. Então, o amor próprio e o narcisismo, ele é uma linha muito tênue entre um e o outro. Só que o amor próprio é aquele onde você reconhece quem você é. O narcisista, ele não reconhece. Ele não reconhece que ele tem defeito, ele não reconhece que ele precisa consertar, ele não reconhece que ele precisa pedir perdão, ele não reconhece que ele precisa de ajuda, que ele precisa de tratamento, nada disso. Então ele se torna impermeável. Uma pessoa impermeável é uma pessoa muito difícil de lidar. Então se você puder, né, ficar longe dessas pessoas, é o melhor conselho.
é a melhor coisa a fazer. É ficar longe de uma pessoa, porque essa pessoa ela vai te machucar, essa pessoa vai te manipular, essa pessoa vai jogar culpa em você, vai te acusar, essa pessoa vai te menosprezar. Então essa pessoa ela vai tentar fazer de tudo para te colocar para baixo. Então, nós vemos aí caso narcisista, né, que chega até o extremo de agressão física. Não só agressão psicológica, porque eles fazem uma agressão psicológica muito grande na vida da pessoa, mas tem casos de chegar à agressão física, porque ele quer manipular aquela pessoa e tudo mais. Então ele é um amor exagerado, né? Vamos dizer assim, a si mesmo. Se acha um semideus. Então é uma linha tênue. Então, mas creio que deu para você entender que o amor próprio é aquele que a gente reconhece as nossas falhas. O narcisismo é aquele que não reconhece nada. Ele é o totalmente impermeável. Nós somos o amor próprio, é aquele que é permeável, me amo, mas sei que eu tenho questões que eu preciso melhorar. Amém? Espero que você tenha entendido esse vídeo. E como eu tenho falado muito sobre temperamentos, eu vou fazer uns 2 vídeos falando sobre os 4 temperamentos, que é o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico, falando sobre qualidades e defeitos desses temperamentos. Aí você vai olhar, né, se autoconhecer. Olha, eu tenho isso, aí eu tenho aquilo. E depois você, na própria internet, tem testes de temperamento que você pode fazer para você ver qual que é o seu temperamento. Sempre o temperamento ele vai estar, ele é um pouco misto, né? Às vezes você é um colérico misturado com fleumático, um fleumático misturado com um sanguíneo, com um melancólico. Então, a gente tem que pegar as qualidades, defeitos e olhar direitinho para saber qual que é o meu temperamento, porque isso é o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer para que eu possa maximizar as minhas qualidades e minimizar os defeitos. Ok? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.